que de vez em quando saímos dele, mas ele mesmo nunca sai de nós, não é não, Kelly? O meu tá ligado. Já tá gravando? Então tá bom. Depois eu corto, pode deixar. Então hoje eu não vou ficar com muitas delongas com vocês, não. Todo mundo já sabe como é que funciona a casa, né? Não tem ninguém novo aqui. Então eu vou convidar todos vocês já para que a gente possa nos conectar e vamos nos entregar à paz divina. E vamos nos permitir que essa paz de Deus atinja a nossa paz, que está dentro de nós. E assim, vamos serenando nossos corações, aliviando nossas mentes. E acendendo a chama da esperança, da confiança e do bem-estar. Vamos permitindo que a espiritualidade que aqui se faz presente nos envolva com todo o amor, nos envolva com o seu amparo e com a sua benevolência. E nos deixemos levar pelo tratamento que precisamos, seja ele da calma, da tranquilidade, da esperança, mas que a partir de agora, que todos nós nos permita acolher aquilo que precisamos. E quando sairmos daqui, quando sairmos daqui muito melhores do que chegamos. Porque quando estamos em conexão com o Pai, tudo flui. E tudo vem para cada um de nós dentro das nossas necessidades. Que sejamos humildes para receber aquilo que realmente precisamos e não aquilo que por vezes desejamos. Porque o Pai, Ele sempre sabe de tudo com relação a cada um de nós. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos hoje e nos deixar envolver pela harmonia e pelo amor que aqui se encontra. Que tenhamos uma noite de trabalhos maravilhosa, cheia de graças, de bênçãos e de merecimentos. Que assim seja, graças a Deus. Sejam bem-vindos. Pode sentar, pode sentar. Depois assina, depois faz tudo. Pode sentar. Eu vou continuar com vocês, tá? Mais uma vez, eu vou continuar com vocês. Hoje eu quero falar com vocês, eu vou dar continuidade, porque é interessante. Vocês conhecem esse livro aqui? O Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro que Kardec codificou, e aqui toda a base da doutrina espírita está neste livro, tá? É um livro de perguntas e respostas. Quem tiver interesse, até nós temos aqui alguns exemplares que é vendido por valor bem irrisório, só para ajudar a gente. E aqui a gente encontra realmente todas as respostas às nossas dúvidas, porque foram as dúvidas de Kardec, e aí foram respondidas para ele. E hoje eu quero começar, que tem uma
uma pergunta aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Eu não quero... Achei. Kardec pega e pergunta assim para a espiritualidade. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? E é interessante que a resposta vem assim. Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Vamos entender isso? Vamos entender. Quando Deus nos criou, Ele nos criou a todos nós. Todos nós fomos criados. Aí chegaram. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Então, assim, todos nós, quando nós somos criados simples e ignorantes. Tá? Fiquem à vontade, senta aqui, ó. Pode entrar, amor. Cadê a Michele? Então vamos lá, de novo. Quando nós somos criados, todos nós, simples e ignorantes. Simples na simplicidade mesmo, tá? Ignorantes porque nós não temos a compreensão de toda a complexidade que é essa questão espiritual que nos forma. E como é que a gente vai se transformando? Através das experiências. E essas experiências nos chegam através do quê? Das nossas vivências. Porque eu já comentei aqui com vocês várias vezes, não tem muito sentido a nossa vida começar no berço e terminar no túmulo. Não tem muito sentido isso. Para mim não tem sentido nenhum. Se para alguém tem, eu respeito imensamente, mas quando eu busco na história, eu não estou falando de doutrina espírita, eu estou falando de história da humanidade. Essa questão da reencarnação, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Não foi o espiritismo que trouxe essa questão de reencarnação. A reencarnação, ela já vem sendo cogitada e falada, vamos lá nos primórdios da humanidade. Porque não tem muito sentido eu nascer, viver, morrer. E acabou, né? O que eu fiz, o que eu não fiz e tá tudo bem. Minhas bondades e minhas maldades ficaram todas aí perdidas no decorrer da minha vida e tá tudo bem. Uma coisa meio estranha. Então, quando a gente começa a entender as leis divinas, a gente começa a compreender o quê? Que tudo aquilo que fazemos tem resultados. Tudo. Tudo o quê, Lu? Tudo. Inclusive pensamentos. Não são só os nossos atos que nos trazem respostas. Os nossos pensamentos, às vezes, os nossos desejos, né? Aqueles desejos não muito bacanas, também nos trazem resultados. E com isso a gente vai construindo o nosso ser. É o que eu vivo brincando com o meu pessoal, que eu falo para os meus filhos, eu falo assim, ó, vai colocando lá a roupinha no seu varal. Umas estão bem limpinhas, outras não estão tão limpinhas. As que não estão muito limpinhas, você vai ter que lavar de novo. As que estão limpinhas, você vai poder usar tranquilamente. E é mais ou menos isso que acontece com a gente. A gente vai construindo as nossas jornadas. Muito bem. E aí a gente vem para cá, né? Viver aquilo que a gente precisa viver. Mas como é que se desenha isso? Vou tentar desenhar para vocês. Se a espiritualidade está dizendo que eu não preciso passar pela fileira do mal, mas sim pela fileira da ignorância, ou seja, eu não sei, eu vou experimentar, vou vivenciar para eu aprender. Nenhum lugar está dizendo que eu preciso cometer erros para aprender. Cometer erros para aprender.
Não que eu não possa cometer erros, mas eu não preciso. Quem é que vai modificar isso? Nosso livre-arbítrio que faz isso. Eu escolho o caminho que eu quero andar. Ou do erro, ou do caminho já certo. Porque, olha, também não faz muito sentido. Se eu tivesse que passar pelos erros para evoluir, cara, ninguém ia evoluir. Que seria mais ou menos assim. Na hora lá da. Vamos dar o nome que vocês quiserem. Até uns falam que é juízo final, outros falam que é a consciência. Não importa o nome que vocês quiserem dar. Na hora do acerto de contas lá, tá? De você com você mesmo. Se fosse através do erro, olha só, você. Vamos lá, Edson. Você já matou? Você vai falar, não, né? Opa, não errou, né? Então vamos marcar aqui que você vai ter que matar. Aí ele volta e comete o assassino. Aí ele chega lá e fala, agora eu já matei. Mas matou a mãe? Não matei a mãe, então você vai ter que voltar lá. Então vocês concordam que pelo erro não faz muito sentido? Não faz. Graças a Deus, né? Então, quando a gente começa a vivenciar as experiências, a gente escolhe qual o caminho. Tem aqueles que são mais rápidos, né? Que são mais espertos mesmo, né? Que falam, não, vou optar pelo caminho mais leve aqui, vou por aqui, ó. E ele consegue avançar mais rápido. Mas tem aqueles que são mais teimosos, mais resistentes. Fala, não, isso é balela, é bobagem. Vou fazer aquilo que eu quero. E tá tudo bem, porque o livre-arbítrio nos dá esse direito. E vida que segue. Só que nesses caminhar de cada um de nós, com as nossas escolhas, com as nossas diferenças, os espíritos vão acumulando bagagens, boas, não muito boas, mas vão acumulando. Aí, pela lei divina, esses espíritos vão se agrupando por afinidades. É assim que funciona. Por afinidades. E eu não quero espantar ninguém, não, mas aqui no planeta Terra, qual é a afinidade aqui? Quem é que está aqui nesse planeta? Os orgulhosos, os egoístas, os prepotentes, os soberbos, essa galerinha que tá aqui, tá? Que mais? Mentirosos. Os mentirosos, os oportunistas, tá? Tudo aqui, não quero chutar ninguém não, mas é o planeta Terra é formado por essa galera aí. E vocês estão, onde que nós moramos? No planeta Terra mesmo. É aqui. Por que Deus faz isso? Porque ele é sarcástico? Porque ele é sacana? Não. Claro que não. Nunca faria isso. É porque quando nós estamos com os pares, apesar de todas as dificuldades, um ajuda o outro a crescer. Por incrível que pareça. Porque, olha, alguém aqui ou já viu, ou já vivenciou isso, já tentou decorar um jardim ou um vaso assim? Foi lá nessas lojas que a gente tem muita loja aqui de jardinagem aqui na nossa cidade, né? Aí chega lá, não tem aquelas pedras bonitinhas que chamam seixos? Redondinhas, lisinhas, lindas, né? Que você fala assim, meu Deus, como a natureza é perfeita, né? Como Deus é maravilhoso, olha que coisa linda. Não, gente, não foi isso que aconteceu, não. Aquelas pedras eram todas pontiagudas. É só buscar a história dentro da geologia. Elas eram todas pontiagudas. E elas ficaram o quê? No decorrer do tempo, elas foram se, lá no fundo dos rios e tal, elas foram se debatendo uma com as outras e foram se polindo até ficarem lindas, redondas, perfeitas. E é mais ou menos isso que acontece com a gente. Porque você já pensou? Todo mundo aqui conhece Chico Xavier, pelo menos já ouviu falar? Como é que era Chico? Você já pensou se todo mundo fosse igual Chico Xavier?
Meu Deus! Eu chego lá, Chico, eu vou fazer. Ele fala, faz, filha. Chico, não quero fazer mais. Não faz, filha. Ah, Chico, agora eu vou fazer de novo. Vai lá e faz o que você quiser. Chico era assim. Se todos nós fôssemos... Gente, não ia ter ninguém que sabe, que nos afrontasse, que nos provocasse, que mexesse com as nossas ferinhas. Todos nós temos. E assim a gente vai indo. Ah, Lu, mas peraí, você está falando então que eu tenho que conviver com essa galera aí? Não é que tem, mas é meu um. Ter não tem, você tem a escolha de não querer viver. E tá tudo bem também. Você só está protelando a sua jornada. Mas seria legal você conviver bem. Porque o primeiro lugar dessas confusões é o seio familiar. É o primeiro lugar. É ali que a gente encontra as grandes diferenças, as grandes, que você pensa assim, fala assim, nossa, mas aquele meu tio, mas é difícil de engolir. De repente é ele que vai te trazer o aprendizado, né? E isso não quer dizer que você tenha que ter grandes amores e lamber ele, não é nada disso, não está escrito isso em lugar nenhum. Mas você precisa aprender a conviver com esse tipo de pessoas. E é isso que nós estamos aqui treinando. Então essas experiências nos servem para isso, para que a gente vá nos polindo. Quer ver, ó? Hoje é muito comum a gente olhar, principalmente para essa moçada aí, para essa garotada, para esses adolescentes, a gente olha, todo mundo tem o quê? Que a gente fala sorriso de ferro, né? São os aparelhos ortodônticos, não é assim? Por quê? Porque a pessoa nasceu com o dentinho torto, não foi isso? Aí o que a gente vai? Vai lá pro dentista e tal, chega no dentista, o que acontece? Vamos colocar aparelho. Para poder ficar o quê? Para ficar com a boca bonita. Não é assim que funciona? A pessoa foi lá com a boca torta para ficar com a boca correta. Cara, dói isso aí. Não é não, César? Dói, hein? Colocar aqueles ferros na boca dói. Rasga a gengiva, rasga a bochecha, machuca a língua. Os dentes ficam tudo mole. A única coisa boa é que a gente emagrece. Porque comer fica difícil. Aí quando a gente acostuma com a dor, que a gente fala, agora passou. Você volta lá, faz a manutenção, fala, doutor, aperta aí porque não tá doendo mais. Aí faz os ajustes, aperta de novo, dói de novo. Ou seja, a gente quer ficar bem. As encarnações nada mais são do que os aparelhos ortodônticos em nossas vidas. Os desafios que nós passamos é exatamente o aparelho ortodôntico que nós escolhemos. E a gente precisa fazer o quê? Fazer os ajustes. Para poder ficar o quê? Melhor. Mas só que tem pessoas que não aceitam. Porque lembra que eu falei agora há pouco na separação dos grupos de espíritos que vai naturalmente acontecendo? Tem um grupinho que tem a sabedoria já, que tem o conhecimento, mas insiste em não fazer. Ele sabe que o caminho está errado. Ele fala, não, eu sei que isso aqui não é bom. Ah, mas eu vou fazer assim mesmo. E eu tenho certeza que aqui nesse grupo tão pequeno, tem muitos que fazem isso. Eu mesma já fiz. Olha lá, Maria. Né, Maria? Eu mesma já fiz. E olha, e isso não tem nada a ver com religião. Nós estamos falando de pessoas, de espíritos. Nós somos espíritos, independentemente daquilo que acreditamos ou então que vivenciamos, somos espíritos. Que temos aqui um corpo. E a gente opta pela dificuldade. Eu lembro, cadê a Verônica? Está aqui. Eu lembro, né, Verônica, uma vez no grupo de estudos do Evangelho, que a gente estava falando de perdão, você falou assim, olha, eu até sei, mas não quero fazer isso agora não. Olha lá.
Não foi? E a gente faz essas opções. Não tem jeito, a gente faz. Então, todos esses grupinhos aí vão sendo, né, naturalmente selecionados. Para que a gente possa ir nos lapidando igual os seixos. É fácil? Ninguém disse que seria. É tranquilo? Depende da maneira que eu recebo. Se eu recebo aquilo que eu mesmo me favoreço a viver de uma maneira amorosa comigo mesma, eu levo de boa. Mas se eu recebo de uma maneira irreverente, começa a me machucar. Eu começo a me machucar. Eu começo a entrar num processo que aí é que eu vou chamar a atenção para vocês. Nós estamos... Hoje, vocês viram que eu vim de amarelo hoje? Viu que bonitinho? Você viu tão bonitinha, Socorro, de amarelo. Por que eu vim de amarelo? Porque nós estamos no mês de setembro, que é o mês amarelo. Né? E é por isso que eu estou falando tudo isso para vocês. Eu não quero falar do suicídio, mas a gente precisa conversar sobre prevenções. Por que uma pessoa chega a cometer um suicídio? Ela passa por etapas. Ninguém já nasce e fala, vou me matar. Não, não é assim que funciona. Ela passa por etapas. E eu contextualizei agora para vocês e vou começar a falar o que acontece. Nessa jornada, porque quando a gente... Vocês sabem por que a gente esquece? Tem gente que fala assim, a doutrina espírita fala que a gente esquece, não é muito confortável isso, não é muito poético? Não. Tem resposta. Sabe por que a gente esquece quando chega aqui? Porque quando a gente vai renascer, isso é poético que eu vou falar, Deus nos dá um beijo. E esse beijo é o beijo do esquecimento. Por que a gente esquece? Por três razões. Primeiro, para eu não lembrar o que eu fiz. Segundo, para que eu não lembre o que o outro fez comigo. Terceiro, para que o outro não lembre o que eu fiz com ele. Porque senão a nossa vida seria um inferno. Você já pensou você na sua casa, com mamãe, vamos lá, César, você e mamãe. Aí mamãe chega para você e fala, nossa, hoje eu estava lembrando. Aí você fala, do que, mãe? Ah, eu estava lembrando do dia que você me colocou fogo. Nossa, foi um dia assim, você preparou tudo, me colocou naquela árvore, colocou lá e ateou fogo em mim viva. Aí você ia falar assim, você lembrou disso, mãe? Ah, mãe, você lembrou o dia que você me deu um tiro na cabeça? Você já pensou que loucura que seria? Marcante. No mínimo. No mínimo. Mas vocês concordam que seria muito louco? Seria muito louco. Então, quando a gente vem para cá, que a gente esquece, na verdade, isso não é verdade. Porque esse beijo que Deus nos dá, não é o beijo do esquecimento total. Ele nos dá o beijo do véu do esquecimento. Eu chego aqui, eu não sei quem é que foi minha mãe, eu não sei quem foi meu pai, eu não sei quem foram meus irmãos, eu não sei o que eu fiz, mas eu sei o que eu sou. Como que eu sei o que eu sou? Através das minhas reações ou das minhas ações. Eu sei o que certas situações faz com que eu reaja dentro do orgulho, dentro da prepotência, dentro do egoísmo. E isso me faz lembrar quem eu fui, quem eu sou, o que eu carrego. Ontem mesmo aqui no grupo de estudos, eu estava comentando que ontem, e olha que eu não sou nenhuma, não, mas eu estudo um pouquinho, né? Tô tentando ser espírita. Mas ontem eu fui muito prepotente com uma menina de um atendimento que eu precisava de um orçamento. Aí fui prepotente, fui arrogante com a pessoa. Aí eu falei, gente, pra que isso, Luciane? Para com isso. Aí me redimi, pedi desculpas pra moça, mas é legal quando você faz tudo. E quando você não faz? Quando você acha que você tá com a razão?
Então, a gente vem para cá, né, e graças a Deus esquece. Só que assim, vamos lá, deixa eu começar a desenhar. Quando a gente desencarna, a gente chega lá, e assim, é o que eu falo, não tem ninguém que vem ficar falando para você, você fez isso, você fez aquilo. Não é nada disso, tá? Porque quando a gente está aqui, vamos lá, a gente tem muitas coisas para fazer na vida, né? Quem tem filho, então, tem que levar filho na escola. Que beleza que tá hoje isso daqui. Quem entrar, pode entrar, minha filha. Pega duas daí que a gente já tá entrando. Pode entrar. Seja bem-vinda. Avisado lá no fundo que hoje ia ser uma loucura. Tá tudo certo. Então vamos lá. Quando a gente está aqui, nós temos nossos afazeres. Tem que levar a criança para a escola, tem que trabalhar, tem um monte de coisa pra fazer. Né? Tem que fazer um monte de coisa. E o que acontece? A gente sabe quando a gente faz coisa errada, não sabe? Ou quando a gente passa em situações muito complicadas na vida. E aí passou. Quando passa, a gente fala assim, não quero nunca mais lembrar disso. Já passou, deixa quieto esse negócio aí, deixa quieto. Já passou. Aí quando alguém vem e cutuca, e fala assim, não, deixa isso pra lá, já foi, acabou. Mas o que a gente faz? Acho que todo mundo já passou por isso. Quando a gente parte daqui, que eu não sei se é lá pra cima, lá pra baixo, não sei, a gente vai pra algum lugar aí, né? O que acontece? Não tem mais criança para levar para a escola, não tem que trabalhar mais, não tem que se preocupar com conta, não tem que fazer mais nada. É você com você. E tudo aquilo que eu fui colocando lá num saco, que eu não quero saber hoje, vem tudo à tona. Quando vem, o que acontece? Eu falo, caramba, putz, mas eu fiz isso. Nossa senhora, eu tratei desse jeito essa pessoa. Você começa a ver tudo que está acontecendo. Com você. É você com você. Aí você fala assim, meu Deus, mas eu tratei meu irmão assim? Nossa, naquela questão da partilha lá, eu fiz isso com ele, porque é na partilha de herança que a gente sabe quem é que se ama, né? É muito engraçado isso. Aí você fala, meu pai. Não, aí começa a acontecer o que com a gente? Dois grandes desejos. Dois grandes desejos. O desejo de reparar o que você fez e o desejo de voltar para poder reparar. E a gente vai trabalhando para que isso ocorra. E assim é permitido, por isso que tem a reencarnação. É o nosso desejo, junto com as leis divinas, a gente volta. E a gente volta e fala assim, agora eu vou, hein? Agora eu vou amar meu irmão assim, que eu vou beijar ele, eu vou andar de mão dada com ele assim, a vida inteira. A vida inteira vai ser assim, eu com ele, ele comigo, nós vamos embora. Chega aqui, não é bem assim. Tem aquela pessoa sabe aquela pessoa que é muito egoísta? Porque tem pessoas que são egoístas, tem pessoas que são... Tem lugar aqui na frente também, fica à vontade, tá? Tem aquelas pessoas que são muito egoístas mesmo, né? Aí chega e fala assim, então vamos fazer o seguinte, essa pessoa não pode voltar a filha única. Nós vamos fazer com que ela volte numa família com muitos irmãos, mas vai ter um quarto. Vocês conseguem imaginar uma família de só um quarto? Com muita... Sabe aquelas famílias que a gente não sabe de quem é a roupa? Fica tudo num lugar só? Por quê? Porque ela tem que praticar o dividir, o compartilhar, o desapego. A gente combate o egoísmo vivenciando situações que o egoísmo não cabe. Eu vivo falando isso daqui. Quando a gente pede paciência para Deus, Deus, me dá paciência. Ele vai colocar situações que exige que você tenha paciência. Porque paciência não é algo que é colocado em nós. Paciência é algo que é construído dentro de nós. Tolerância, paciência e tudo mais.
Então, o que acontece? Isso vai sendo exercitado. E aí a gente começa a se revoltar, né? Tudo criança mimada. A gente se revolta. Ah, mas eu não queria viver num quarto com tanta gente. Mas por que eu queria tanto ter minhas coisas? Por que eu não tenho essa liberdade? Aí tem gente que chega aqui e fala assim, ai, eu queria tanto passar no concurso público. Nossa, estuda e faz, e acontece, se prepara. Aí no dia da prova perde o ônibus. Aí não consegue ir, né? Perdeu. Aí tá bom, aí vai, se prepara de novo, estuda na outra oportunidade, vai. Chega lá, agora sim, agora eu passei bem, passei em segundo lugar. Só chama um. Por quê? Porque ser funcionário público não está na sua jornada. Então por que fica insistindo? Dia desses a Michelle me falou que lá dentro a nossa bonitinha chegou, que vocês vão conhecer, quem não conhece, quem já conhece sabe do que eu tô falando, chegou e falou assim para ela e pro Marcelo, ah, não adianta não, quem não nasceu para ser rico não vai ficar não precisa ficar trabalhando muito, lutando não, porque não vai acontecer. Mas isso não significa que vai te faltar alguma coisa, não vai. A gente precisa começar a compreender quais são os nossos propósitos. Porque se a gente não faz isso, a gente entra num campo do sofrimento. E sabe como é que a gente começa? Com as tristezas. Acorda triste e não sabe por quê. Mas aí foi um momento triste, né? O travesseiro enxugou as lágrimas, o chuveiro disfarçou com as mesmas águas. E tudo bem. Vida que segue. Só que essas tristezas, elas começam a aumentar. Aí a pessoa começa a transferir isso para o trabalho, por exemplo. Ela não tem mais vontade de trabalhar. Ela chega no trabalho e aí ela fala, nossa, hoje eu não sei por que eu vim, não estava bem, não estava tranquila. Ai, na hora do almoço eu vou embora, hoje eu não vou conseguir ficar o dia inteiro. E ela vai embora. Aí ela chega em casa, ela fala assim, ai, hoje eu não estou bem, sabe? Mas eu acho que eu vou tomar um pouquinho de Rivotril só para dormir um pouquinho, sabe? Para quem não sabe, Rivotril é um remedinho bem bacana para depressivos. E aí, quem está em torno dela, deixa, ela está cansada. E aí isso vai aumentando. Isso vai aumentando. Aí até que vai para o outro, porque a depressão, gente, tem 3 processos aí. Tem o leve, o moderado e o profundo. O leve é essas tristezinhas que a gente não sabe de onde vem. O moderado é isso que eu estou falando. Não quer mais sair. Começa a desconstruir a vida social. Relacionamentos não cabem mais, é melhor eu ficar sozinha. Porque todo mundo me incomoda. E essa pessoa vai buscando esse cantinho confortável. Só que aí a coisa aumenta. Aí ela não quer mais sair do quarto, ela não quer mais ver a luz, ela quer ficar lá naquele cafofo dela no escuro. E as pessoas que estão em volta dela vai achando que tudo isso tá tudo bem, deixa ela não tá bem, deixa ela descansar. E aí é que entra o nosso amor. Nós não podemos deixar, gente. Porque dessa situação para o suicídio, não demora. Porque imagina uma pessoa que está nesse grau, nas 3 fases, tá? Ela já não está bem com ela.
Aí ela começa a apresentar alguns aspectos. Tem aquela que se isola, fica nessa tristeza e fica quietinha, mas até vai para reunião de família, mas fica quietinho lá, não fala com ninguém. Mas tem aqueles que já partem para outro lado, para violência. Quando você tenta falar que ele não está bem, quem diz? Eu estou ótimo. Eu não tenho nada, eu estou ótimo, eu estou muito bem. Eu não preciso de nada nem de ninguém. Vocês conhecem pessoas assim? Cuidado. É a maneira de extravasar que não está nada bem. Ou então começam a fazer as fugas. Bebidas, drogas. É só um copinho. É só hoje. É só um traguinho. E tem as compulsões também alimentares, começa a comer. Tanto o lado meio que pacífico como o lado mais agressivo, gente, as duas pessoas não estão bem, elas estão em desequilíbrio. Isso sem dúvida. Tá? Além de você estar vivenciando um desequilíbrio emocional, espiritual, né, de você com você mesmo, você está atraindo espíritos da mesma vibe. Porque, olha, gente, as pessoas que estão depressivas, que entram nesse estado, eu já ouvi muito isso, e aqui no lar a gente ouve muito, de falar assim, a pessoa chega e fala assim, eu estou assim porque eu estou sentindo, tem um espírito que está me sufocando. Ele até pode estar sufocando mesmo, porque a gente atrai o tempo todo. Mas nem sempre ele é ruim. Nem sempre esse espírito que está junto de você é um espírito vingativo ou um espírito que está te trazendo maldade. Ele simplesmente se acomodou. Você está igual a ele, vamos bater papo aí. Tipo assim, eu tô tão triste. Nossa, minha vida. Eu também. E fica aquela melancolia toda. E aquilo vai tomando forma, vai juntando mais gente, vai juntando mais espíritos, vai virando uma reunião de bacana. Por isso que, por vezes, é muito difícil o tratamento para os dos depressivos. Porque está tudo muito acomodado. O que é que nós podemos fazer? Nós que estamos entrando no processo e nós que estamos ao lado de pessoas. Primeira coisa, não diga para essas pessoas que é frescura. Porque não é. Não é frescura. Não diga para essa pessoa, não tem motivo para você ser depressivo, não te falta nada. A gente não pode esquecer que somos espíritos e por vezes carregamos tristezas de outras épocas. E esse não faltar nada, será que é isso que preenche nossos vazios? Não. Então, esse não é um bom caminho. Ficar achando que a pessoa... Aí quando a pessoa fica muito tempo dentro do quarto, não chega para ela e fica falando assim, você ficou o dia inteiro no quarto, vamos... Não. Isso também não vai ajudar. É aí que ela vai trancar a porta para você nem entrar. Mas comece a convidar ela para sair. Comece a criar situações que façam com que ela saia. Porque a ociosidade favorece muito a esses processos. Então vamos colocar para fazer, mas não sozinho. Não adianta você pegar e falar assim, tô indo trabalhar, hein, Bruno? Se você ficar no quarto, você vai ter. Eu quero chegar, eu quero roupa lavada, comida feita e casa arrumada. Eu vou chegar, não vai ter nada pronto. E ele continuou no quarto. A gente tem que começar a fazer o seguinte, a gente tem que convidar aos poucos e fazer junto. Vamos lá cuidar do jardim.
Vamos dar uma volta aqui no quarteirão. É não permitir que a pessoa se isole. E quando sair, não deixa ela ficar colocando roupa muito escura, porque depressivo tem essa maneira de colocar roupa preta, cinza. Não, coloca cor. Traz cor pra vida. Não que eu não gosto do preto, eu acho muito legal, pretinho é tudo de bom, mas assim, entende? Pra animar. Porque não adianta a gente fazer esse tipo de coisa. Não que as mulheres não sofram esse tipo de situação, claro, todo mundo sofre, homem, mulher. Hoje as crianças estão o número de crianças depressivas está absurdo, o número está aumentando cada vez mais, isso está muito preocupante. Então, por isso que eu falo, faz sentido as nossas vidas começar no berço e terminar no túmulo? Por que uma criança tem depressão? Vamos parar para pensar, gente. Tem que ter algo muito mais profundo nessa história. E cabe a nós ajudar nesse movimento. Então, primeiro, entender a pessoa. Segundo, fazer com que ela se movimente, esteja do lado dela. Terceiro, é a fé. Se a pessoa gosta de igreja evangélica, leve ela para a igreja evangélica. Se a pessoa gosta do terreiro, leve para o terreiro. Se a pessoa gosta de casa espírita, traga para casa espírita. Se a pessoa gosta de natureza, leva para a natureza, mas a conexão divina tem que acontecer. Dentro do nosso propósito, deste mundo de provas e expiações, a fé ainda é um grande aliado das nossas existências. E seja a sua fé dentro daquilo que você quiser. Levando para o bem é o que importa. Não sendo um bem individual, porque é egoísmo, né? Mas o bem comum é o que importa. Por isso que eu gosto tanto da doutrina. A doutrina, esta casa, eu e todos esses trabalhadores que vocês estão vendo, aqui nós nunca nós vamos levantar a bandeira de que você tem que ser espírita. Aqui você precisa ser bom, do bem, do amor e da caridade. No que você acredita não me incomoda. Nem a mim, nem aos trabalhadores. E eu tenho certeza que nenhum lugar que a espiritualidade divina atue vai se incomodar. Porque o caminho não é a religião. O caminho é a fé. Naquilo que você se sentir bem. É isso que nos levanta aqui. E é isso que a gente tem que levar para o próximo. Eu não posso obrigar ninguém a fazer nada. Eu tenho que entender o que essa pessoa tem. Por que nós estamos com tantas crianças com problemas aí de aceitação nas escolas? Por que o bullying está tomando conta da humanidade? Porque a gente não tem respeito pelo próximo, a gente não entende o próximo. A gente quer que o próximo ande dentro das minhas regras, que façam as coisas do jeito que eu faço. E Deus não quer isso de nós. O que Ele quer é que sejamos pedras pontiagudas, sim, mas que juntos, nos batendo e nos relutando e nos conflitando, que a gente vai nos ajustando, que a gente vai se polindo, que a gente vai se purificando. Porque a única certeza que ele tem é que um dia, todos nós, sem exceção, vamos estar todos no mesmo lugar, que é o mundo da felicidade. Até lá, nós vamos continuar nos debatendo, nos arranhando e nos enroscando, mas principalmente praticando o amor.
tentando entender que esse sentimento é o único que cura todas as feridas, é o único que acolhe, que conforta, que nos traz lucidez para onde nós vamos. Não é a dúvida, não é o julgamento, não é a imposição que vai nos trazer para um lugar melhor. Então sejamos sábios em usar o livre-arbítrio que nós temos, presente de Deus, e escolher o caminho sem a dor, sem precisar passar por elas. Que sejamos sábios em compreender que todas as nossas dificuldades são apenas provas que nós precisamos passar, não para mostrar para Deus que nós somos bacanas, mas para que possamos nos superar daquilo que porventura já fizemos. Então que olhemos para nós com amor, olhemos para nós com carinho e não com cobrança. Deixemos os nossos olhares terrenos para lá. Vamos realmente deserdar essa questão do ter e sejamos mais ser. Porque quando nós investimos no ser, o ter vem. Que sejamos sábios em aceitar aquilo que realmente precisamos, porque nem sempre o que desejamos é o que precisamos ter. Porque às vezes nós estamos entrando no caminho do desejo e é esse o caminho da dor. E esquecemos que precisamos de bem pouco para que possamos ser felizes. E quando eu falo de felicidade, eu não falo de ninguém saltitando, estourando rojão. Isso são momentos alegres, todos nós temos. Eu estou falando de felicidade plena, onde eu vou olhar para tudo e vou dizer como é bom viver. Como é bom ser filho de Deus. Como é bom caminhar nessa estrada e nessa jornada. Mesmo com os espinhos. Mesmo com os momentos que eu tenho a queda. Mas eu vou ter força para levantar. Porque eu aceito quem eu sou, literalmente. Com as vitórias, com as derrotas. Com os acertos e com os erros. Com as dúvidas e com as certezas. Porque é esse meu ser integral. Eu ainda não sou plena. Eu sou ainda simples e ignorante, buscando conhecer mais. E quando eu me vejo assim, e eu espero que todos nós sejamos capazes de nos ver assim, nós somos realmente e verdadeiramente capazes de trilhar nas jornadas com menos dor, com menos sofrimento e com mais perseverança. Que a esperança sobrecaia no coração de todos vocês. Que acenda as luzes da coragem e do determinismo, para que a gente possa realmente, verdadeiramente caminhar com as dificuldades, mas também com as belezas. E deixemos de ver o copo meio vazio. Já caminhamos bastante. O copo já está um pouco cheio. Se ainda falta, é porque falta eu caminhar. Ninguém vai colocar o resto que falta no meu copo, a não ser eu mesmo, nas minhas conquistas e na minha jornada. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos vocês e até a próxima semana.